Aqui é onde que eu vou apresentar. Apresentar em tela cheia. Isso. Boa noite, prof. Meu nome é Lucas, estou junto com o Gustavo. A gente Boa vai noite. apresentar sobre as distribuições de probabilidade. Tá. Esse conceito de distribuições são divididas em duas, contínuas e discretas. Eu vou falar sobre as contínuas e o Gustavo vai falar sobre as discretas, tá ok? É um conceito muito importante na estatística porque descreve como diferentes valores podem ocorrer em momentos, experimentos e aleatórios. Daí a gente escolheu algumas e Daí, no caso, quais a gente utilizou das distribuições contínuas foram a de Gauss, a distribuição exponencial e também a uniforme, enquanto nas discretas nós focamos mais na geométrica, na hipergeométrica e na de Bernoulli. perfeito. Aqui é o primeiro um conceito da distribuição contínua. Ela basicamente, os valores podem assumir infinitas possibilidades dentro de um único intervalo de tempo, né? Primeiro aqui a distribuição exponencial. A distribuição exponencial ela é muito utilizada, né, para modelar o tempo entre eventos. Então, com o tempo até uma falha de um equipamento. Ela é controlada pelo parâmetro exponencial, esse parâmetro aqui. Qual que é o nome desse parâmetro? Lambda. Lambda. Então, a esperança é dividida 1 por lambda e a variância é 1 por lambda ao quadrado. No gráfico, a gente percebe que os valores próximos de zero são muito mais prováveis do que, né, os valores mais distantes de zero. Daí, à medida que o valor cresce, a probabilidade diminui rapidamente. Aqui é a distribuição de Cauchy. Cauchy? Isso. Cauchy. Tá. A distribuição de Cauchy, ela tem um comportamento diferente das outras. Ela não possui esperança nem variância definidas. Então, isso significa que valores extremos têm chance significativa de ocorrer. Elas aparecem em alguns fenômenos físicos, como na ressonância, né? Ressonância magnética, em ondas. O gráfico mostra aqui caudas bem mais pesadas do que uma normal. Então, geralmente, sempre mais para o centro é mais pesada do que nos valores. Quanto mais próximos de zero. Isso. Quanto mais próximo de zero, quanto mais longe de zero. Então, o mais próximo é mais pesado do que o mais longe, que é mais leve, né? Isso. Aí a próxima é a distribuição uniforme. A distribuição uniforme é a mais simples que tem. Todos os valores dentro de um intervalo entre A e B, C, D, tem a mesma probabilidade. Então, a esperança é a média entre os extremos, né? Então, A mais B dividido por 2, B mais C dividido por 2, tanto faz. E a variância é, por exemplo, num intervalo de A entre A e B, é B menos A ao quadrado dividido por 2. Isso, né? Isso. B menos A ao quadrado dividido por 12. Dividido por 12, desculpa. Aí no gráfico, a gente vê uma linha constante, porque todos os valores são, né, igualmente prováveis. São bicicleta. Então, prof, agora eu vou começar a falar um pouco mais sobre a distribuição discreta, onde sua principal definição é uma distribuição de probabilidade P é concentrada ou é realizada em conjunto A, que pertence a A, quando o P em função de A é igual a 1. Uma distribuição de probabilidade P é chamada de discreta se um conjunto A é um conjunto finito ou contável. O elemento Gauss pertencente a ON é chamado de átomo de uma distribuição de probabilidade P quando Gauss pertence a A e P em função de Gauss é diferente de zero. O conjunto de átomos de uma distribuição discreta é finito ou contável. De modo geral, essa probabilidade é válida para toda medida finita.
Para uma distribuição de probabilidade real, o conjunto de átomos é exatamente o conjunto de pontos de descontinuidade de sua função de distribuição. Nesse caso, a finitude dos conjuntos de átomos é dada a partir do fato que a função de distribuição é limitada. Ou seja, prof, a diferença entre contínua e discreta é bem aparente, né? A contínua são valores infinitos e a discreta é basicamente finitos, né? Valores inteiros e contáveis. E aqui temos mais um pouco sobre uma definição mais matemática, onde P é igual ao somatório dentro de Gauss pertencente a 1, e daí onde a P em função de Gauss é igual a gama. Então, vou falar agora um pouco mais sobre os tipos das distribuições discretas, como, por exemplo, a geométrica. É uma distribuição que modela o tempo de espera no primeiro sucesso de uma desses ensaios de Bernoulli, independentes, com a probabilidade de sucesso P pertencente entre 0 e 1. É a única distribuição discreta que possui a propriedade de falta de memória. Essa probabilidade com um suporte infinito confiável é definida por P, abre parênteses, x menos k, menos, abre parênteses, 1 menos P, elevado a k menos 1, P para todo k pertencente ao grupo N. E aqui temos as suas fórmulas respectivas da fórmula da distribuição, a sua esperança, a variância e a notação matemática dela. Aqui temos um gráfico correspondente a uma função geométrica, onde ela dá valores finitos equivalentes a de uma função exponencial. A distribuição hipergeométrica agora. A distribuição hipergeométrica modela uma retirada simultânea de n bolas. Podia dar no exemplo da geométrica, que nem aquele exemplo que ela deu em sala lá, né? Isso. Cara ou coroa. Isso, no caso, por exemplo, Da geométrica, né? no caso antes da geométrica, prof. Seria em torno de 0 e 1, seria como se fosse um cara ou coroa, Isso. onde há 50% de probabilidade de cada valor. Sim. Enquanto aqui a hipergeométrica acontece numa proporção muito maior, que daí vai de não apenas entre dois valores, mas sim em N outros valores. E aqui nós temos as suas fórmulas, a fórmula da distribuição, a esperança, a variância e a sua notação. E um gráfico onde ele não há mesmo tipo de função da geométrica, ele é bem divergente. E também, por final, nós temos a distribuição de Bernoulli, onde ela corresponde a uma experiência com dois resultados, sucesso ou fracasso, que geralmente correspondem aos valores 1 e 0. Essa distribuição depende de um parâmetro P pertencente entre os valores 0 e 1, para medir a probabilidade de sucesso sendo definido por P, abre parênteses, x igual a 1, que é igual a 1 menos P pertencendo de x igual a 0, que é igual a Pzinho. E aqui suas respectivas fórmulas. O gráfico, então, da distribuição de Bernoulli é semelhante ao da distribuição uniforme, porém com valores invertidos. O que antes ele era com a concavidade virada para baixo, esse é a concavidade virada para cima, sendo a probabilidade de 0 sucesso e, perdão, 0 fracasso e 1 sucesso. Exemplo prático, essa aqui a gente está usando utilizando a probabilidade exponencial. É basicamente o engenheiro civil, que geralmente os engenheiros civis fazem, né? Então, basicamente, quanto menor o IP, é isso? Isso, e quanto menor o índice de plasticidade de uma amostra, a gente vai ver ali, de acordo com o gráfico generalizado que a gente adquiriu através de um solo, para que a gente possa analisar o índice de plasticidade. Quanto menor, ou seja, mais farelento e menos moldável o seu solo,
e quanto maior o seu índice de plasticidade, mais moldável e fácil de manipulação e alteração do seu formato. Tá, então, o gráfico da distribuição exponencial aplicado ao índice de plasticidade, né, o IP, considerando o solo com 7% de argila, o parâmetro da distribuição foi definido como Lambda, lambda 1 sobre 0,07, que é igual aproximadamente. aproximadamente 14,3, né? Então, significa que quanto os valores mais baixos são muito mais prováveis nesse tipo de solo, né? Isso. E aqui temos um segundo exemplo, prof, que daí fala através de uso de uma distribuição de probabilidade hipergeométrica para um analista do mercado de ações de Wall Street, podendo fazer uma análise e uma prévia de como vai ser as próximas reações do mercado de ações. Então, gráfico da distribuição hipergeométrico para efetuar uma possível previsão de movimentação do mercado de ações, onde o universo de ações, M igual a 500. Estimativa de ações que vão subir no período K, né, 120, e o tamanho da carteira, 20. E daí aqui nós temos uma representação através de um gráfico de barras, diferente daqueles que nos foi apresentado, que foi um gráfico de linhas, e esse aqui a gente obtém um valor mais concretizado e aplicado para uma situação que acontece diariamente, que como é um mercado muito instável, acaba sempre tendo uma variação muito grande, prof. No mais, era isso mesmo. Muito obrigado pela sua atenção e tenha uma ótima semana. Acredito que foi Tá gravando. Não mais, então. isso. Não. E agora? Não, você pode compartilhar a tela. Isso. Não, então aqui mais. Gravar. Aqui. Não, essa é política de privacidade. Não, é lá no mais. É. Não, é lá na. Isso, mais. Gravar e transcrever. Aí. Aqui tá. Aí, parar a gravação. Não! O que você fez, cara? Não, é mais. Gravar e Que ódio, eu transcrever. odeio. Não, parar a gravação.